O Brasil, nosso país, ele é um país pobre que não é para pobres. E esse talvez seja um dos principais problemas do Brasil, se não o principal problema, a desigualdade social. O Brasil é um país absurdamente desigual e o governo que está hoje ocupando a cadeira da presidência, que está tocando os rumos do nosso país, não é um governo que pensa nos mais pobres, não é um governo que governa para os mais pobres. E as pesquisas recentes do Instituto Datafolha demonstram isso e mostram que de fato há uma enorme divisão no nosso país, mas não uma divisão entre direita e esquerda, mas uma divisão entre os mais pobres e os mais ricos. E isso está muito, mas muito acentuado, e cada vez mais que passar, essa divisão vai continuar se acentuar. Mas antes de nós continuarmos com a nossa reflexão sobre o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir para que você que ainda não é um inscrito, considere se inscrever aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, deixe seu gostei, o seu não gostei, o like ou dislike, como queira chamar, o seu comentário, que é sempre muito importante para a nossa reflexão. Compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas para a nossa corrente de reflexão e me siga também no Twitter, que é @profleoficial. E antes de nós também entrarmos no vídeo, gostaria de agradecer a todos que participaram da nossa live ontem à noite. Foi uma das melhores lives que eu já fiz aqui no canal. Então muito obrigado a todos que participaram, a todos que mandaram superchat, a todos que interagiram, porque foi muito legal. Se você esteve na live, deixa aqui nos comentários o que você achou daquele formato, para que a gente possa adaptá-lo, repeti-lo ou simplesmente exterminá-lo. Mas essa semana nós tivemos duas notícias, na verdade, praticamente ontem, né? Hoje eu tô achando que é quinta-feira, mas hoje ainda é terça. Nós tivemos duas notícias que são notícias, uma é muito negativa e a outra é apenas um reflexo dessa notícia mais negativa. Segundo o relatório, né, das Nações Unidas, o relatório da ONU, não, perdão, pelo PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é o relatório da ONU, o Brasil ele aumentou demais a sua desigualdade e ele é hoje o sétimo país mais desigual no mundo. E ele só está à frente de nações africanas. E nós sabemos que a África, por conta de todo o seu processo de colonização, teve muitos problemas, sofre com misérias, problemas de saneamento básico, fome, doenças. Então, ficar à frente de países africanos é quase como uma obrigação. Mas é muito é algo muito há um disparate muito grande entre a posição que o Brasil ocupa em desigualdade social com a posição econômica do Brasil. Nós sempre ficamos oscilando ali sexta, sétima, oitava economia do mundo, já chegamos em um momento ali ocupar a sexta, quinta economia do mundo. Então um país como o Brasil, que é um país rico, nós não podemos falar que o Brasil é um país pobre. Nós estamos à frente de muitos países europeus. Não podemos falar que o Brasil é um país pobre, mas é um país muito, mas muito desigual. E o governo Bolsonaro não é um governo, principalmente na figura de Paulo Guedes, não é um governo que vai batalhar pelos mais pobres, não é um governo que vai tentar melhorar a vida dos mais pobres por conta da sua doutrina neoliberal. A doutrina neoliberal, ela é uma doutrina que surgiu lá na década de 40, na década de 50, 60, perdão, quando você tem o pós-guerra. O FMI quis evitar que os países entrassem em crise econômica, o que é praticamente impossível, porque o capital ele entra em crise, o capitalismo ele vive de crises. Podem ser crises locais, regionais, crises municipais, estaduais, crises de um país ou uma crise internacional, ou uma crise de um mercado, mas o capitalismo vive de crises. E o capitalismo, o capital, ele é como se fosse um enxame de gafanhotos. Ele chega em um pasto, ele consome todos os recursos daquele pasto e depois ele vai para uma outra pastagem. Esse é o capitalismo, essa é a dinâmica do capitalismo. E agora, com o mundo globalizado, com a internet, com o capital mudando cada vez mais fácil e mais rápido de localidade, as crises elas tendem a ser cada vez mais rápidas, cada vez mais frequentes. Então, pensando nisso, o FMI, lá nos anos 50, ele tenta desenvolveu uma cartilha de ações para que os países pudessem sair da crise, principalmente cartilhas para conter a inflação. E quais são essas ideias, quais são essas estratégias que o FMI obrigava os países a adotar? Redução de salários, redução dos gastos públicos e principalmente
um encarecimento do crédito, ou seja, uma dificuldade na obtenção de crédito. Quando você reduz salários, você retira o investimento público e você encarece o crédito, as pessoas deixam de comprar. Quando as pessoas deixam de comprar, o que acontece com os preços caem. Só que qual é o grande problema disso tudo? Como as empresas elas param de vender, elas precisam conter os seus prejuízos. E aí começam a demitir os seus funcionários. Mais pessoas desempregadas, são menos pessoas para consumir produtos, menos pessoas consumindo, o que acontece? Você despenca e acaba entrando de fato numa crise. Então essa cartilha do FMI, ela é uma cartilha que algumas vezes salvava os países das crises, mas em outras vezes empurrava de fato os países para o buraco, porque havia uma quebradeira geral. E esse tipo de visão, essa agenda de reformas que é defendida pelas elites, ela está sendo aplicada hoje pelo governo Bolsonaro, principalmente na figura de Paulo Guedes. E é por isso que nós vemos que o governo Bolsonaro, ele é bem avaliado pelos mais ricos, pelas elites, mas ele é muito, mas muito mal avaliado pelos mais pobres. Porque as medidas que o Paulo Guedes ele quer adotar para a área econômica são medidas que acabam prejudicando principalmente as pessoas mais pobres. Depois esse reflexo acaba afetando os mais ricos, mas inicialmente acaba afetando os mais pobres. Porque quando você tira direitos dos trabalhadores, o trabalhador ele fica inseguro, ele fica à mercê de uma intempérie, ele não pode se afastar por doença, se ele se afasta por doença, se ele tem algum problema, se ele está na informalidade, ele não tem os seus rendimentos. Como ocorreu com a funcionária da Globo, com a Isabela Camargo, que foi demitida. Ela se afastou por doença por conta da síndrome de burnout, quando voltou para a Globo ela foi demitida. Depois acionou a justiça e foi readmitida. Só que as portas dentro da Globo estavam praticamente fechadas e ela teve que depois pedir demissão, ganhou uma indenização bem grande. Eu até fiz um vídeo hoje à tarde falando sobre esse assunto. Mas o funcionário ele perde as suas garantias sociais, as suas garantias laborais, e sem o emprego, como que ele vai consumir? Há uma queda também no valor do salário mínimo. Todas as projeções de Bolsonaro puxam, de Paulo Guedes puxam o salário mínimo para baixo, ou seja, com menos dinheiro em caixa, com menos dinheiro disponível, as pessoas não vão conseguir comprar, principalmente os mais pobres, e esse consumo das famílias é o que faz a economia girar. Outro problema, redução dos serviços públicos. Muitas pessoas da elite podem achar que precisa privatizar tudo. Já ouvi muitas pessoas falando que nós temos que privatizar todos os serviços públicos, como se todas as pessoas tivessem condições de arcar por serviços privados. Olha só como é o serviço de saúde nos Estados Unidos. É um serviço completamente privado, é um serviço altamente restritivo, não são todas as pessoas que conseguem ter acesso ao sistema de saúde americano, e isso é óbvio que é um problema para a sociedade. Então as pessoas que mais dependem do serviço público acabam sofrendo com esses pacotes de redução da máquina pública. E quem são esses? Os mais pobres. É por isso que hoje no Brasil nós temos essa divisão muito clara entre os mais pobres e entre os mais ricos. Aqueles que apoiam o governo Bolsonaro, que são os mais ricos, e aqueles que não apoiam, que rejeitam o governo Bolsonaro, que são a população mais pobre. Bolsonaro faz um governo para rico, não faz um governo para pobres. Ele tenta aqui e ali fazer um afago, tentar algo para amenizar a sua queda de popularidade, ou pelo menos a sua rejeição, como liberando o FGTS, tentando algumas medidas para liberar dinheiro para essa população. Medidas paliativas que em um determinado momento podem ajudar, de fato ajudam, como o FGTS, que nós vimos que ajudou o aumento da economia, a retomada da economia, mas vimos que não foi com reforma tributária, não foi com reforma da Previdência que nós conseguimos ter uma melhora da economia. Foi liberando o FGTS e outras medidas sociais que acarretaram com o aumento do consumo. Perceba que uma pequena ajudinha de Bolsonaro aos mais pobres, uma pequena esmolinha de Bolsonaro aos mais pobres já causa um impacto na economia. E esse é a grande questão do governo Bolsonaro. É um governo onde os pobres sofrem, é um governo que não liga para os mais pobres, porque não tem uma veia social dentro do governo Bolsonaro. Paulo Guedes não entende o Brasil, Paulo Guedes não entende os mais pobres. E claro, para a elite é muito fácil defender, porque não passa pelo sofrimento diário das camadas mais pobres que são rejeitadas por esse governo, pelo governo Bolsonaro. Eu defendo os mais pobres, eu quero que eles tenham uma melhor qualidade de vida, eu quero que de fato eles tenham uma igualdade para que eles possam de fato brigar
por meritocracia, que de fato eles tenham na vida deles meritocracia. Um inscrito em um vídeo passado falou assim, olha, se você quer um emprego melhor, saia do seu trabalho, procure outro, vá pelo seu esforço. Tá bom, como se fosse muito fácil encontrar um salário melhor, né? Sendo que o capitalismo, muitas pessoas não sabem, ele funciona na base dos excessos, principalmente do excesso de mão de obra. Porque com o excesso de mão de obra você consegue controlar os salários. Porque olha, caso você não queira essa vaga, caso você esteja insatisfeito, você sai e eu coloco outra pessoa no lugar. É assim que funciona a dinâmica do capitalismo. Não é tão simples você buscar um emprego que você tenha um rendimento melhor. Não é nesse mundo mágico, estou insatisfeito, vou buscar um emprego que possa me promover, que possa me dar um salário melhor, um rendimento melhor. Se fosse fácil assim, ótimo. Mas as coisas não são dessa forma, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo, onde o capitalismo passa por uma financeirização. Ou seja, os empresários, os donos do capital, eles preferem investir em ações, em bolsa de valores, que estão dando rendimentos maiores, do que investir no seu próprio negócio, que demora, além de ser um investimento que não dá hoje, pelo menos não está dando não está rendendo tanto quanto a bolsa de valores, ele demora para dar um retorno. Então as coisas não são tão simples como elas aparentam ser. E dessa forma nós continuamos sendo um país absurdamente desigual, e Bolsonaro, que é um presidente que foi eleito também pelos mais pobres, porque nós não podemos acreditar que os mais pobres não votaram em Bolsonaro. Várias pessoas de baixa renda votaram em Bolsonaro, e só ver os comentários, né, pelo nível dos comentários, você percebe que não são pessoas tão instruídas assim, não tem tanta condição social. E elas votam, endossam Bolsonaro, aquele que vai piorar ainda mais a condição delas, porque Bolsonaro não é um presidente para os mais pobres. Mas por que há essa revolta? Eu já ia terminar o vídeo, mas por que há essa revolta? Porque quando nós temos um momento de crise, quando o Estado ele começa a não mais conseguir prover o estado de bem-estar social, ele não consegue mais acolher a população acaba se revoltando contra o Estado e votando, no caso, em outsiders como Bolsonaro. E a culpa acaba recaindo no Estado. Essa frustração, esse sentimento de abandono que muitas pessoas têm pelo Estado acaba sendo refletido, acaba sendo transformado em uma revolta contra o próprio Estado. Mas eu posso aprofundar isso em outro vídeo, porque eu não quero extrapolar muito o limite desse vídeo, e isso aqui é um assunto para um vídeo futuro. Então, elas acabam, mas só para concluir, as pessoas acabam votando em um outsider que é contra Bolsonaro, porque ele fala que ele vai desburocratizar o Estado, vai reduzir o tamanho do Estado, mas essas pessoas não entendem que a redução do tamanho do Estado as prejudica e prejudica muito. E ao reduzir o tamanho do Estado, ao reduzir os salários, ao reduzir as garantias sociais, Bolsonaro massacra cada vez mais os mais pobres. E é por isso que a rejeição dele com a camada mais pobre da população, ela é altíssima. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe os seus comentários, as suas opiniões a respeito desse assunto, e também me siga no Twitter, @profleoficial.